Olá, veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Servidora pública consegue reduzir na justiça a carga horária para acompanhar filho autista. A liderança é uma qualidade inata ou pode ser aperfeiçoada com treinamento? E na entrevista especial da semana, o juiz federal Pablo Zuniga Dourado analisa casos de improbidade administrativa que chegam à Justiça Federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. As dificuldades de pais de filhos autistas em conciliar a carga horária de trabalho com os cuidados com o filho doente. Acompanhe um caso que chegou à Justiça Federal. Dividir o tempo entre a jornada de trabalho, as responsabilidades de casa e o cuidado com os filhos não é uma tarefa fácil. Muito corrido. Cada dia é um dia e tudo muito apressado e tudo muito rápido. Mas também preciso trabalhar para sobreviver. A situação é difícil para grande parte da população, mas quando a criança exige uma atenção especial por ter algum transtorno e precisa de um tempo maior dos pais, tudo complica ainda mais. E às vezes o casal fica sem saber o que fazer para conciliar o trabalho e o acompanhamento ideal para o filho. Pauliana, por exemplo, é servidora pública, trabalha 8 horas por dia e tem 2 filhos. Um deles é o Lucas, de 8 anos, diagnosticado com autismo. Foi bem complicado, porque tem aquela fase da negação. Com 2 anos a gente viu que tinha uma coisa diferente. A gente falou, nossa, o Lucas não está falando, né, no tempo. Mas nunca pensei que era autismo, não sabia direito o que era. Aí foi procurar pediatra, fonoaudiólogo, porque às vezes a gente achava que era surdez, que às vezes você chamava, a criança não respondia. Até que um psiquiatra infantil da rede pública que deu o diagnóstico dele. Lucas, claro, depende da mãe para fazer os tratamentos necessários e ter mais qualidade de vida. E ela e o marido se desdobram para conseguir dar a melhor assistência possível. A gente acorda, leva os 2 na escola, né, que tem uma irmãzinha que estuda em outra escola, ele fica na classe especial. Aí o pai busca para me poder, no final da tarde, levar ele em alguma terapia. As terapias são quase todos os dias tem uma terapia, para que ele consiga se desenvolver, para ele conseguir começar a falar melhor, comunicar, né, melhor também. É assim, é uma correria, fala a verdade, assim, é bem cansativo, mas assim, vale a pena para ele, para o desenvolvimento dele. Eu teria que estar também participando mais, né? Muitas vezes o fonoaudiólogo ou o terapeuta fala, não, você poderia fazer mais uma sessão para acompanhar mais, né? Mas eu faço o que dá, né? Trabalhando o dia inteiro, o jeito para a Pauliana é apresentar atestados médicos com frequência no serviço. Mas no ano passado ela tomou uma decisão. Entrou na justiça pedindo a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais. A advogada dela explica os argumentos apresentados. No caso dela, ela tem uma criança que é completamente dependente, que no próprio laudo médico que foi feito dentro da Anvisa, já classificou essa criança com uma deficiência mental. Quer dizer, ela é totalmente incapaz, né? E ela precisa de todo o amparo, né, para poder estar apta a viver na sociedade, ela poder usufruir de tudo de forma capaz. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o horário especial de trabalho foi concedido à servidora. O entendimento é de que, ainda que a Lei 8.112 contemple a possibilidade de diminuição de jornada somente para os servidores com necessidades especiais, mostra-se razoável estender o benefício aos que têm dependentes na mesma situação. Existe um conflito no caso, porque a Lei 8.112 de 1990 ela fala que pode, mas que ela tem que fazer a compensação. Agora imagina uma mãe que tem, se ela for cumprindo toda a carga horária, ela vai ficar com 20 horas acumulada durante uma semana e ela vai passar para outra. Como é que ela vai cumprir 60 horas? Como é que ela vai compensar essa jornada no próximo mês? Como é que vai ficar isso, né? Como é que ela vai compensar isso? É complicado, não tem como. Ela num mês ela trata bem, no outro mês ela nem vê a criança, ela não acompanha, ela não leva em nenhum tratamento, essa criança vai ficar, quer dizer, tudo aquilo que ela aprendeu durante um mês, no caso do autismo, quem tem síndrome de Down também,
elas vão deixar porque eles têm que ter uma continuidade no tratamento. O tratamento ele não é uma coisa rápida, ele é a longo prazo. Ao longo prazo existe o aprendizado, porque eles aprendem de forma diferente, eles entendem o mundo de forma diferente, né? Essa questão. E no caso, foi usado o quê? A convenção. A decisão judicial foi bastante comemorada por Pauliana, mãe do Lucas. Para mim, representa que eu vou poder ajudar ele mais ainda, que é o meu sonho, de poder ficar mais presente nos tratamentos, de procurar o psiquiatra. E agora, o que eu posso melhorar nos atendimentos? Porque cada tempo que passa é precioso para eles, né? Porque quando eles ficam adultos fica mais complicado. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. Não existe cura para o distúrbio, mas um tratamento intensivo e precoce pode melhorar a perspectiva de crianças com autismo. O ideal seria a estimulação precoce, para trabalhar a questão da psicomotricidade fina, psicomotricidade global, entendeu? Para a questão de equilíbrio, óculo manual, entendeu? Para ele ter tônus para desenvolver a escrita e terapias comportamentais, entendeu? O método ABA ou método TIT, que é específico para autista. Então, existe o acompanhamento psiquiátrico e neurológico. Por mais grave que seja, se ela for estimulada desde muito cedo, ela vai ter um repertório de comportamento muito mais adequado do que aquele que nem é tão grave, mas que não teve nenhum tipo de atendimento. Pauliana já percebe as diferenças no filho. Com o tratamento com fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional, Lucas melhorou muito. Se eu tivesse que parar, nossa, ele poderia perder essas habilidades que ele está tentando aprender agora, que é da comunicação. Então, tem casos que é muito complicado. Às vezes a criança fica muito agressiva, tem que tomar medicamento. Então, minha luta é para que não aconteça esse ponto, né? O meu sonho é assim, que ele pudesse, por exemplo, falar como é que foi na escola. Nossa. Confira depois do intervalo a importância da liderança na motivação e eficiência da equipe. Já voltamos. Vamos a um giro pelas notícias do primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. O juiz federal João Batista Ribeiro, titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, negou o pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil para que a Superintendência da Receita Federal de Belo Horizonte divulgasse previamente o local e a data das sessões de julgamento das delegacias da Receita Federal de Julgamento, além dos processos que serão julgados e os julgadores participantes. Na ação, a OAB argumentou que a realização de julgamentos fechados, sem oportunidade de intervenção do advogado, fere direito líquido e certo que garante a participação dos advogados nas sessões de julgamento administrativas. Ao analisar o caso, o juiz federal João Batista Ribeiro destacou que a Superintendência da Receita Federal não praticou qualquer conduta ilegal, de forma a não existir, no caso, qualquer direito líquido e certo a amparar a pretensão da OAB. Em Mato Grosso, a primeira Vara Federal de Sinop decretou a prisão preventiva de 4 pessoas acusadas de serem os autores do roubo à agência dos Correios localizada em Cláudia. A prisão preventiva foi decretada para impedir que os réus se envolvam na prática de novos delitos e também para garantir que eles não atrapalhem as investigações. Algumas pessoas já são líderes natos, outras precisam se aperfeiçoar. Uma boa liderança pode trazer benefícios para a empresa, pois uma equipe bem conduzida e motivada se torna mais eficiente. Acompanhe a reflexão.
Olá, tudo bem? Hoje no Ensino Corporativo falaremos sobre as posturas do líder e do chefe. Com as mudanças das relações de trabalho, com as novas demandas de mercado, surgiu a necessidade de se repensar as posturas daqueles que estavam na linha de comando. Falamos de mudanças rápidas em um período curto de tempo. Ainda hoje temos pessoas confundindo e exercendo de maneira não muito consciente a chefia e a liderança. Liderança é a arte de gerir pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Quando eu falo de líder ou chefe, estou falando de posturas, olhares possíveis diante de uma situação de liderança. Cabe dizer aqui que o líder e o chefe existem na mesma pessoa. Qual é o que aparece com maior frequência? Um chefe pode ser aquele que tem a tendência de ser autoritário, dar ordens para as pessoas. Pode ser que ele goste de centralizar coisas e focar nos lucros. Pode ser aquele com poder de comando que tendem a ter funcionários amedrontados, que não fazem perguntas, que têm medo de expor suas ideias. O chefe talvez esteja focado nos defeitos que tornam sua equipe improdutiva e talvez entenda que focalizar nos problemas seja uma forma de garantir que eles não se repitam. Um chefe talvez esteja focado no resultado, no número, no lucro, na disciplina, na matemática que garantirá a existência da corporação. Um líder focaliza as soluções. Ele tem senso de justiça mais apurado, permite a criatividade, está atento ao desenvolvimento de pessoas e sistemas, focaliza no resultado, na conquista, no sucesso e no planejamento. Ele considera o processo, pois entende que ele pode ser tão importante quanto o resultado. Líderes reconhecem e aconselham seus funcionários constantemente. E talvez a grande diferença entre um líder e um chefe seja a emoção consciente, o discernimento de seu papel transformador. O líder é movido pela paixão, ele se permite. A diferença entre um grande líder e todos os demais é a forma com que ele lida com suas emoções. Então, quando um líder tem sucesso? Tem sucesso quando a paixão o move, quando a razão o guia, quando a emoção o motiva, quando o propósito é transformador, quando o resultado não for desfrutado no singular, quando o trabalho passar a ser parte de sua casa, quando as pessoas forem o que mais lhe importa, quando ele tiver um objetivo tangível, mensurável e atingível. E talvez um líder entenda que sucesso mesmo é quando você é feliz de qualquer jeito, com o seu jeito e com o jeito das pessoas, com tudo que tem e com tudo que você não tem. Muito obrigado e até o próximo programa. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal Pablo Zuniga Dourado sobre os casos de improbidade administrativa que chegam à Justiça Federal. Fique com a gente. Levantamento feito pelo Ministério Público Federal revelou que desde 2013 foram ajuizadas 5.445 ações de improbidade administrativa contra agentes públicos. É sobre esse assunto que eu converso com o juiz federal Pablo Zuniga Dourado, da Seção Judiciária do Maranhão. Bem-vindo ao Interteor, doutor Pablo. Obrigado. Ao que se atribui essa incidência tão alta dessas ações de improbidade administrativa que chegam ao judiciário? Olha, essa incidência alta, sobretudo na Justiça Federal, ou particularmente na Justiça Federal, sem prejuízo da Justiça Estadual e dos Tribunais de Justiça, mas que a maior parte dos municípios pobres, dos pequenos municípios brasileiros, e também alguns, de certo modo, os estados também têm convênios assinados com a União. Mas particularmente ou especificamente os municípios mais pobres praticamente vivem desses tipos de convênio. Como esses convênios decorrem de transferências voluntárias da União para esses municípios, são convênios com finalidades específicas, construção de uma escola, para a reforma de um hospital, para construção de poços artesianos, para dar água para a comunidade.
Como esses convênios são transferidos voluntariamente pela União e se cuida de dinheiro federal, naturalmente, qualquer irregularidade que aconteça nesse tipo de convênio, nesse tipo de avença entre o município e a União, ou entre o Estado e a União, vai desembocar na Justiça Federal, porque tem um interesse da União. Daí porque a quantidade enorme de ações de improbidade que tramitam hoje na Justiça como um todo, e aqui falamos especificamente porque a realidade que conhecemos da Justiça Federal também. Agora, o que chama a atenção, doutor Pablo, é que esses recursos são desviados exatamente são desviados dos hospitais, das escolas, é daquela população mais pobre. Então, muitas vezes o agente público embolsa esse dinheiro e a população fica sem acesso ao hospital, à saúde, enfim. É verdade, Vera. E daí a sensibilidade, né, e a grandeza do objeto das ações de improbidade e do cuidado que a Justiça tem que ter com esse tipo de demanda. Na verdade, a lei de improbidade administrativa, a Lei 8.429 de 92, ela é um instrumento de combate à corrupção, de combate a atos irregulares, a desvios de conduta dos agentes públicos de forma geral e daqueles que se associam com os agentes públicos também. Isso é importante dizer. Não é apenas o agente público que pode ser réu numa ação de improbidade, aquele que se associa com o agente público também para causar danos ao erário, ou para enriquecer ilicitamente, ou para violar os princípios da administração pública, também podem ser réus requeridos numa ação de improbidade, e daí a importância e a magnitude com que esse tipo de processo, de demanda, tem que ser tratada. É uma questão até emblemática que aconteceu há um certo tempo, é aquela situação das ambulâncias, a Operação Sanguessuga, onde havia um conluio com parlamentares que pediam emendas, né, para os seus estados, para os seus municípios, e compravam ambulâncias que não existiam e a população nunca viu. É exatamente esse o caso. E é importante ressaltar que essas verbas públicas, elas têm um procedimento para a prestação de contas. Elas têm um procedimento para a utilização desses recursos. Então, o agente público, o agente político, aí no caso dos prefeitos, dos governadores e até mesmo do presidente da República, por que não dizê-lo, tem que respeitar essas normas, esses procedimentos que são criados por lei e por atos administrativos dos respectivos ministérios que liberam esses recursos e que gerem esses recursos, e o agente não pode se desviar daquele procedimento. E uma outra questão que é importante dentro dessa pergunta que você me fez é destacar que a responsabilidade criminal ou a responsabilidade civil desses agentes públicos não impede a responsabilização por improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um tipo de desonestidade qualificada, vamos dizer assim, ou de imoralidade qualificada. A lei visa a punição daqueles agentes públicos desonestos. Então, não importa se aquela pessoa, aquele cidadão que é requerido numa ação de improbidade também é requerido numa demanda criminal ou numa demanda civil. As esferas são independentes e a ação de improbidade e, portanto, a Lei 8.429 de 92, que estabelece o rito da ação dos atos de improbidade e as suas respectivas sanções, ela tem essa função nobre, nobilíssima, de evitar que a desonestidade saia impune. E esse agente público responde com seus bens pessoais, por exemplo? Responde com seus bens pessoais, Vera, porque
se ele enriqueceu ilicitamente, o produto daquele enriquecimento tem que ser devolvido para a União, ou se ele causou lesão ao erário, que é o que está previsto na lei, sobretudo essas duas condutas são tipificadas na lei de improbidade, e ele deve ressarcir o dano causado ao patrimônio público, ao erário. Então, nesse sentido, se aquele valor que efetivamente foi desviado não, vamos dizer assim, não aparecer ou não se localizar aquele dinheiro, a lei ela prevê a responsabilidade do agente público com o patrimônio pessoal. E mais, mesmo no momento do recebimento da ação de improbidade, quando o juiz considera que os requisitos da petição inicial estão ali presentes, ele ainda pode, por medida cautelar, por uma questão de assegurar o resultado útil do processo no final, ele ainda pode deferir uma indisponibilidade dos bens daquela pessoa requerida no começo do processo. Então, aquela pessoa ela não vai poder dispor de forma plena daquele patrimônio que foi tornado indisponível pelo juiz no começo da ação. Agora, doutor Pablo, caracterizada pela posse ou desvio indevido de recursos públicos para bens privados, a corrupção veio para estas terras junto com a coroa portuguesa, que não fazia muita distinção entre o público e o privado. Parece que essa herança se perpetua. Qual é a análise histórica que o senhor faz dessa situação do Brasil? Há essa corrente histórica, vamos dizer assim, Vera, que, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda trabalhou também e escreveu um livro que fala exatamente nesse sentido, de que desde a colonização nós temos essa confusão do público com o privado, e parece que esses números que são trazidos pelo Ministério Público sobre as ações de improbidade, parece que confirmam essa tese de que os nossos problemas da confusão entre o patrimônio público e o privado, não ter bem claro ali o que é o patrimônio do indivíduo e o que é o patrimônio da administração pública, e as práticas de fisiologismo, nepotismo, todas aquelas condutas que nós estamos acostumados a ouvir, infelizmente, no noticiário, parecem confirmar, esses números trazidos pelo Ministério Público parecem confirmar essa tese. Essa herança portuguesa. Essa herança portuguesa. E que também tem aquela tese que o Brasil foi fundado, foi criado, enfim, a partir da vinda dos degredados também para cá, né? Que o Sérgio Buarque de Holanda chama de aventureiros, né? Seriam essas pessoas que não teriam assim, um compromisso com a produção da riqueza ou com o desenvolvimento daquele lugar. Mas, enfim, isso é uma tese, claro que uma tese bem posta, escorada em dados históricos consistentes, mas é uma tese, né? Agora, o que se pode fazer para mudar, doutor Paulo? Porque a gente vê que os números são altos, parece que muitos agentes já entram no cargo dentro de uma mentalidade dessa do surrupiado, usa o público como se privado fosse. É só uma questão de educação, a questão digamos assim, da punição, a justiça presente lá punindo. Eu acho que sim, eu penso que a questão passa pela educação, sobretudo. Se nós não tivermos investimentos maciços em educação, e eu falo de educação aí não no sentido só de aprender matemática, física, português, mas no sentido da civilidade também, do civilismo, do patriotismo. Se nós não tivermos essa revolução, vamos dizer assim, na educação brasileira, eu não vejo como isso se modificar. Mas eu penso que, por outro lado, nós estamos aos poucos evoluindo nessa esfera, nessa seara, e os números não mentem, né? Esses números que você trouxe no começo da nossa conversa, esses números não mentem, eles refletem exatamente o funcionamento das instituições no sentido de tentar modificar essa realidade e de diminuir, de certo modo, ou pelo menos de tentar diminuir a impunidade, né? Porque a impunidade também é um fator importante nessa mudança cultural
que está por trás da educação e esses outros fatores de funcionamento das instituições brasileiras. Então ainda há esperança. Eu creio que sim, eu sou um otimista, velho. Certo, obrigada então pela sua participação no nosso programa e volte sempre. À disposição. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até o próximo encontro.